Estamos hoje aqui com o Dr. Renato Antônio Vila Custódio. Ele vai falar referente à medida provisória número 808, que altera a reforma trabalhista. Dr. Renato, bom dia. Bom dia. Eu tenho algumas perguntas referentes à medida provisória para fazer para o senhor. Vamos lá. A primeira pergunta que nós gostaríamos de saber: em 14 de novembro, o governo adotou a medida provisória número 808, que altera os pontos da reforma trabalhista. O que é uma medida provisória? Bom, medida provisória é uma disposição legal que está prevista no artigo 62 da Constituição Federal. Ela pode ser utilizada exclusivamente pelo Presidente da República em caso de situações urgentes, certo? Então a medida provisória ela serve exatamente como um meio legislativo de competência exclusiva do Presidente da República para resolver questões urgentes. Essa é a finalidade. Tá. Então a medida provisória vale tanto quanto lei, porque não feita uma lei, ela vale tanto como uma lei. De certa forma, sim, né? O valor da medida provisória é o mesmo que a lei. Só que a medida provisória tem uma característica. O Presidente da República ele é obrigado a submeter imediatamente a medida provisória ao Congresso Nacional, né, que terá o prazo de 60 dias para avaliar se isso será convertido em lei ou não, prorrogáveis por mais 60 dias. Né? Então, por que o Presidente da República utiliza-se da medida provisória? Porque depende só dele e ela tem aplicação imediata e aí será então submetida ao Congresso Nacional. Trata-se de uma lei de urgência, né? De relevância e urgência, é isso que a Constituição Federal fala. E o que foi alterado nessa lei, na medida provisória, na reforma trabalhista, o que foi alterado? Olha, as alterações que foram feitas foram pontuais, né? Elas atendem a um compromisso que foi feito pela Presidência da República em relação ao Senado Federal quando da aprovação da Lei 13.467, que trata da reforma trabalhista, e os pontos que foram alterados são os seguintes. Primeiro, nós temos agora que a jornada de 12 horas por 36 minutos, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, ela somente será válida se estiver previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, salvo para as entidades da área da saúde. Essas continuam fazendo através de acordo individual, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando se aprovou a Lei 13.467, houve uma previsão específica de reparação de dano extrapatrimonial. O que isso quer dizer? Reparação de dano moral. Quem sofre dano moral vai à justiça e pede a reparação. E aí o legislador ele quis estabelecer o que é ou o que não é dano extrapatrimonial e ele relacionou alguns itens. Quando isso aconteceu, na lei, houve uma forte crítica, porque eles deixaram alguns pontos que são recorrentes na Justiça do Trabalho de fora. E agora a medida provisória vem exatamente para resolver esses pontos. E incluíram, dentre essas questões do dano extrapatrimonial, a etnia, a idade, a nacionalidade, o gênero e a orientação sexual. Todos esses itens foram acrescidos à hipótese legal para reparação de dano extrapatrimonial. Né? Um outro ponto que foi muito criticado quando a lei veio é que, para arbitramento da indenização de dano extrapatrimonial, antigamente, antes da Lei 13.467, e como é hoje na lei civil, o juiz ele arbitra segundo critérios subjetivos: capacidade econômica do agente, né, o tamanho do dano, né, o sofrimento do ofendido, enfim, são questões subjetivas. E aí o legislador tentou criar objetividade nisso e fixou na Lei 13.467 valores correspondentes ao grau do dano provocado. Só que eles usaram como base de cálculo dessa indenização o salário da vítima, o salário do ofendido. E houve uma crítica muito grande dizendo, então quer dizer que quem ganha menos tem uma honra menor, né? Porque ganha uma indenização menor. E aí houve, em razão dessa crítica muito violenta, se decidiu então, e essa é a mudança que a medida provisória trouxe,
se decidiu mudar o parâmetro da Lei 13.467, que era o salário do sujeito, para um novo parâmetro, que é a multiplicidade do valor teto dos benefícios da Previdência Social. Então todo mundo tem a mesma base de cálculo, independente do salário que receba. Tá? Uma outra hipótese que foi alterada, que no dia em que se saiu a lei foi a primeira coisa, ou talvez a primeira reclamação que houve, né? A questão do labor de gestante e lactante em local insalubre. Realmente há uma expectativa social, médica, sindical, laboral, de todas as vertentes possíveis, no sentido de não expor uma pessoa que está numa situação excepcional como gestante ou lactante a certos agentes insalubres, né? Então, a medida provisória veio para vedar essa situação, salvo se a própria gestante ou lactante se achar habilitada para trabalhar no local insalubre e ainda assim apresentar um atestado ou um laudo médico que autorize esse trabalho. Tá? Um outro ponto também que houve modificação é quanto ao trabalho intermitente, né? Estava um pouco vago na Lei 13.467 como é que ficaria se você tivesse um contrato de trabalho intermitente com alguém e esse contrato nunca fosse utilizado. Ele ia durar para sempre sem produzir efeitos. Então eles criaram um dispositivo na lei no sentido de que se não houver a prestação de serviço ao longo de um ano, o contrato deve ser rescindido. Tá? Então isso pelo menos deu um ponto final, né, na situação do trabalho intermitente quando simplesmente se assina a carteira e não há utilização. Tá? Um outro elemento muito importante que foi alterado é o seguinte: a Lei 13.467 dizia que os prêmios, ainda que habituais, né, independentemente do número de vezes que eram pagos, jamais iriam integrar o salário, jamais seriam considerados remuneração. Isso criou uma celeuma muito grande, porque as empresas poderiam, se seguissem a lei à risca, considerar o salário real um valor mínimo e todo o resto como prêmio. A Receita Federal teria um prejuízo muito grande, assim como o INSS, as empresas teriam uma vantagem muito grande e os empregados uma desvantagem enorme. Então agora veio a MP 808 para dizer o seguinte: não, prêmio é aquilo que é pago, né, até 2 vezes ao ano. Então ele criou um critério de temporalidade para que você então não fique mais submetido a esse risco de o salário virar prêmio e não ter natureza salarial. Então foram essas as substanciais mudanças da medida provisória 808. E o que acontece se o Congresso não converter a medida provisória em lei? Simplesmente deixa de valer. Né? Se o Congresso não fizer nada, não tomar providência em relação a isso, a redação original da Lei 13.467, ela passa a valer automaticamente na sua forma original. Né? É bom lembrar que essas alterações todas das medidas provisórias, elas têm uma história no Brasil. Né? Quem se lembrar do governo do presidente Fernando Henrique, do FHC, chegou um dado momento que ele conduzia o país através de medidas provisórias. Né? E era engraçado, porque naquela época, se não me falha a memória, as medidas provisórias valiam por 30 dias. Né? Então ele baixava uma medida provisória, que era do interesse dele, e a cada 30 dias ele renovava a medida provisória. Para tornar a coisa mais fácil, então vamos usar como exemplo a medida provisória 808. Então virava assim: medida provisória 808, passava um mês, medida provisória 808/2, 3 meses, 808/3, e chegou a medidas provisórias /40, né? E aí realmente se perdeu a mão do uso da medida provisória. Isso gerou uma emenda constitucional, porque havia uma deturpação da finalidade do Poder Legislativo e uma interferência do Poder Executivo no Poder Legislativo. E aí nós temos esse novo sistema que está previsto no artigo 62, ou seja, o governo, né, o Poder Executivo, o Presidente da República, ao aprovar a medida provisória, ele é obrigado a mandar isso para o Congresso, e aí o Congresso tem o prazo que eu falei, 60 dias mais 60 dias para apreciar, aprovar ou não essa medida provisória. E o que é interessante é o seguinte: na medida em que o
o Congresso faz essa aprovação, a medida provisória passa a ter regime de urgência na tramitação do Congresso Nacional, que é o que a gente chama vulgarmente de trava-pauta do Congresso. Então, se o presidente ficar baixando medidas provisórias, o Congresso vai ter que ficar correndo para aprovar ou não essas situações. E como há uma articulação muito difícil para certas coisas, certas matérias legislativas, fica um pouco incerto o que acontecerá. E aqui nós temos mais uma pergunta. A medida provisória também pode ser considerada inconstitucional? Olha, pode, né? Na verdade, qualquer tipo legislativo pode sofrer medidas de inconstitucionalidade, né? Nós vemos o seguinte, que não houve ainda nenhuma manifestação relevante em relação à medida provisória 808, né? Porque ela veio, na verdade, para suavizar ou esclarecer alguns pontos. Já a Lei 13.467 está sofrendo, eu li ontem, coisa em torno de 11 ações diretas de inconstitucionalidade. Lembrando o seguinte, né, tem algumas formas de você arguir inconstitucionalidade. Ou você vai por uma via de exceção ou indireta, que é aquela discussão em cada um dos processos, ou quem for legitimado para isso, como por exemplo as confederações e outras entidades que a Constituição Federal prevê, pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo já declare aquilo inconstitucional e seja aplicado para todo mundo. Aliás, que foi o que o Janot, né, no final do seu mandato, Procurador-Geral da República, fez em relação ao dispositivo 790-B, que trata da justiça gratuita. Ele entrou com uma ação direta de constitucionalidade, mas não houve a concessão de liminar e a coisa tramita ainda. Na sua opinião, doutor, isso deve acontecer? Não, em relação à medida provisória 808, não, né? Porque a medida provisória 808 ela não traz necessariamente algo que conflite com a Constituição Federal, né? Agora, se considerado no bojo da Lei 13.467, pode haver um ato por consequência, né? Ou seja, eles atacam a Lei 13.467 e aí alguns elementos da 808, por corolário lógico, caem também. Entendeu? É isso aí. Então, para finalizar, doutora, como fica a MP 808 em relação às empresas do setor de internet? Em caso alguém queira se aprofundar no tema, o que deve ser feito? O que deve fazer? Olha, em relação às empresas de internet em especial, vai ter o mesmo impacto que qualquer outro segmento, né? É claro que podem haver peculiaridades, né, em relação à questão das empresas de internet, e seria muito importante que quem queira ter uma visão mais ampla, em especial em relação essas empresas, que busque lá no CEINESP, que é o Sindicato das Empresas de Internet de São Paulo, um link, está na página deles, um link com uma palestra que nós proferimos em 19 de outubro, uma palestra extensa e bastante aprofundada sobre todos os temas relativos à Lei 13.467. E se não for o suficiente, também utilizem esses esclarecimentos que nós demos hoje e, muito importante, as empresas que forem associadas a um sindicato patronal, procurem o seu sindicato patronal. O CEINESP em especial, tem uma boa estrutura para fazer essas respostas. Procurem seus advogados ou também fiquem à vontade em conversar conosco, né? O Custódio Bissetti Advogados também presta os esclarecimentos que forem necessários para quem nos consultar. Tá bom? Muito obrigada pelas perguntas, eu acho que estamos satisfeitos. O senhor foi bem esclarecedor nos seus apontamentos, né? Agradecemos a sua participação e encerramos por aqui. Tá bom, muito obrigado.